Esta é a nossa 7ª aula de análise combinatória com exemplos resolvidos. Vamos lá? Na nossa primeira questão de hoje, nós temos que um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal de eixos OX e OY. Ele pode dar um passo de cada vez para o norte e para o leste. Quantas trajetórias ele pode percorrer se der exatamente 4 passos? Bem, para resolver isso, vamos considerar que ele pode ir para 2 sentidos, o norte ou o leste. Então, eu fiz um desenho aqui abaixo, em que eu coloquei os passos em vermelho e em azul alternadamente, para não nos confundirmos. E aí você tem essa situação de norte e leste. Poderia ser outro caminho, tá bom? Mas sempre norte e leste. E aí ele pergunta, quantas trajetórias ele pode percorrer se ele der 4 passos? Então, nós temos 2 valores possíveis. Portanto, 2 elevado a n. Por que 2 valores? Porque é o norte e o leste. São 2 tipos de passos, vamos considerar assim. E quantos passos ele pode dar? 4. Então, pode ser que ele dê 4 passos para o norte, 4 passos para o leste. Ele tem que dar um passo de cada vez. E pode ser para o norte ou para o leste. Ele pode fazer norte-leste, norte-leste. Ou ele pode fazer norte, leste, leste, norte. Tudo bem? Então, nós temos 2 elevado a n, como são 4 passos, então 2 à quarta, que dá um total de 16 trajetórias diferentes. Então, vamos para o próximo exercício. Bem, aqui nós temos mais 2 exercícios. Vamos lá? Um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal de eixos OX e OY. E ele pode dar um passo de cada vez para o norte e para o leste. Quantas trajetórias ele pode percorrer se der exatamente 6 passos? Opa, esse exercício já foi feito. Não. Note que aqui nós damos 6 passos e não 4. Beleza? Então, nós temos, ao invés de 2 à quarta, 2 à sexta. E 2 à sexta dá um total de 64 trajetórias. Então, aqui, o que muda é a quantidade de eventos, né? São 6 e não 4. Por quê? Porque cada trajeto que eu faço para o norte ou para o leste corresponde a um evento ocorrido. Tá bom? Agora vamos para o próximo. Quantos divisores positivos tem o número 3.888 igual a 2 à quarta vezes 3 à quinta? Bem, vamos lá. A pergunta, ela já me dá uma resposta. Por quê? Porque ela me dá o número e a sua decomposição. E na decomposição, eu tenho anotado o expoente das potências. Então, nós temos 2 à quarta vezes 3 à quinta. Multiplicando isso, dá um total de 3.888. Sendo assim, nós, no primeiro momento, enxergamos que temos 4 vezes 5 possibilidades de combinações diferentes. Mas nós precisamos estar atentos, porque ocorre o seguinte. Quando eu falo 2 à quarta, eu estou falando de 2, 4, né? Então, temos 2 à primeira, 2 à segunda, 2 à terceira, 2 à quarta, e isso ocorre com 3 também. Só que quando nós falamos de divisores, esses divisores significam o quê? Significa que também tem o número 1. E o número 1 não está escrito aqui na potência. É digamos assim, que uma falha do nosso sistema de escrita. Quando eu digo 2 à quarta, eu estou incluindo todas as possibilidades. O 0, 1, 2, o 3 e o 4. Mas normalmente nós contamos 4 aqui como 4 possibilidades. Ou seja, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta.
falta o 0. Tem um dígito a mais aí que nós precisamos contar. Então, nós temos, na verdade, os expoentes de 0 a 4, que me dá um total de 5 combinações, e não 4. Percebe? A quantidade não bate com a notação do número, não é? Assim também nós temos de 0 a 5, portanto, 6 combinações. Então, na verdade, ao invés de nós fazermos 4 vezes 5, nós fazemos 5 vezes 6, que dá um total de 30 divisores positivos. É uma pegadinha que envolve a leitura, né? E a interpretação correta do nosso sistema de numeração, tá bom? Bem, vamos lá. Quantos divisores positivos tem o número natural 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C vezes 7 elevado a D? Vamos pensar. Poxa, esse exercício é do mesmo estilo que o anterior. Então, basta eu olhar para o expoente, certo? Certo, mas temos que considerar que quando eu coloco a letrinha A aqui, 2 elevado a A, esse A pode valer qualquer valor. Por exemplo, A igual a 10. E aí, se eu tiver 2 elevado a 10, eu vou considerar 10 mais 1. Por quê? Porque falta o número 0. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, até 2 elevado a 10. Porque o número anotado ali, ele não só quer dizer o valor intrínseco a ele, mas também uma quantidade. E falando-se de quantidade, aí ele fica viciado, ele não fala a verdade, fica faltando o 0, tá bom? Então, nós temos, seja qual for o valor do A, do B, do C, do D, sempre mais 1, que é aquele termo 0 que está faltando, porque seria 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, 2 elevado a 0, 7 elevado a 0, além dos outros valores que forem acrescidos. E por que nós precisamos usar esse 0? Porque quando nós resolvemos 3 elevado a 0, ele vale 1. O 5 elevado a 0, ele também vale 1. O 2 elevado a 0 vale 1. O 7 elevado a 0 vale 1. Ou seja, nós estamos respondendo à questão que ela diz: quantos divisores? Então, divisor inclui o 1, porque se eu fizer, por exemplo, 7 dividido por 1, resulta 7. Então, 1 é divisor. Tudo bem? Então, é isso que nós precisamos sempre considerar. Fazer sempre uma leitura cuidadosa, não deixando escapar nenhum detalhe. Tá bom? Vamos para o próximo agora. Cada pedra de um dominó tem 2 números. As pedras não formam um par ordenado, de sorte que 1 e 4, e 4 e 1 são pedras simétricas. Quantas pedras diferentes podem ser formadas usando os números de 0 a 6? Gente, se eu tenho as pedras que têm 2 partes e elas estão apenas divididas por 2 partes, não formam um par, não são uma coisa fixa. Eu não tenho, como disse aqui, 1 e 4 como sendo x e y. E eu não tenho. E aí, se eu colocar 4 e 1, é diferente, porque o 4 é o x e o 1 é o y, são as ordenadas, né? As coordenadas, melhor dizendo. Então, nós não estamos falando disso. E essa informação ela é importante, porque quando eu tiver 1 e 4 e 4 e 1, eu vou considerar como a mesma pedra, não importa para que lado que eu estou lendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra coisa importante aqui é que se nós consideramos do 0 a 6, já está implícita a ideia que nós fizemos no exercício anterior, não precisamos nos preocupar com isso, que de 0 a 6 são 7 pedras. Tá. Agora, pense o seguinte, de 0 a 6, vamos colocar o 0. Quais são os valores que podem combinar na mesma pedra? Então, nós temos uma pedra com 0 e 0, olha o primeiro aqui contemplado,
O 0 combinado com 1, o 0 com 2, o 0 com 3, o 0 com 4, o 0 com 5 e o 0 com 6. Isso dá um total de 7 pedras. Agora, se eu pegar com o número 1, eu tenho 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Não está faltando nada? Tá. 1 e o 0. Mas o 1 e o 0 já não ocorreu na primeira? A gente já não contou na combinação do 0? Já. Então, esse a gente não considera. Então, eu não tenho mais 7 pedras, eu tenho 6. Agora, quando eu for fazer com o número 2, com o número 2, eu não vou considerar o 2 e o 1, assim como eu não vou considerar o 2 e o 0, porque eles já ocorreram. Sendo assim, nós vamos diminuir 2. Passo a ter 5 pedras. E assim eu faço até o momento que eu só tenho uma pedra diferente. Todas as outras já ocorreram. Então, eu somo esses valores e resultam 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Gente, isso nada mais é do que você pegar todas aquelas pedrinhas do dominó e somar, não é? 1, 2, 3, ou contar, melhor dizendo, também, né? Fica mais fácil ainda. E aí dá um total de 28 pedras. E é aí que tem muita gente que lê esse exercício e fala, nem vou me dar o trabalho de responder. E põe lá, 28 pedras. Não faz a conta. Ah, eu já sei, eu jogo isso bastante e tal. É verdade, mas vamos pensar o seguinte. As pedras desse dominó têm 2 valores. É um par ordenado aqui, não é? Tá. Agora, imagine que em vez de eu ter um retângulozinho dividido em 2 partes, com um valor em cada uma das duas, eu tenho um triângulo com o centro no meio, dividindo nos seus vértices o triângulo em 3 triângulos menores e iguais. Em cada um desses 3 triângulos eu tenho um valor. Por exemplo, 1, 2 e 3. Olha que legal. É uma pedrinha que não é mais de um par. E aí, quando eu for jogar com esta pedra, o meu dominó não é mais dominó com 2 valores, e sim triminó com 3 valores. Olha que interessante. Conheço esse jogo, né? Ele é muito legal para estudar análise combinatória e ele dá-nos como resultado não uma tira, né? Que muitas vezes a gente vai mudando, vai virando para a direita, para a esquerda, vai fazendo só reto, né? Como as pedras do dominó. Não. Ele resulta num hexágono, tá bom? É um exemplo de um jogo idêntico, com a mesma construção e que você não saberia o que fazer, tá? Então, o raciocínio primeiro é esse mesmo que nós estamos usando aqui. Por isso é importante fazer passo a passo, desenvolver esse também. Ele pode servir para um outro semelhante como esse que eu citei. Tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Nossa, professora, o senhor está transformando nossa aula numa jogatina, né? É verdade. Vamos aproveitar que a gente está no ambiente virtual aqui, a gente pode jogar. Então, vamos agora jogar baralho. Em um baralho, com 52 cartas, 5 são escolhidas sucessivamente. Quantas são as sequências de resultados possíveis se a escolha for feita com reposição e se a escolha for feita sem reposição? Bem, primeiro vamos entender quantas cartas nós temos. 52. Ora, então, nós temos 52 valores. E quais são os eventos? São as 5 escolhas que eu faço sucessivas. O que quer dizer sucessivo? Uma em seguida da outra. Isso me dá a ideia de que eu escolho e anoto. Escolho uma outra, anoto. E assim eu tenho uma sequência de cartas. Bem, e as perguntas, elas são diferentes, elas me trazem condições diferentes. Veja, a primeira delas diz que eu escolho e reponho. Então, eu tenho 52 cartas aqui na minha mesa. Aí eu escolhi uma. Olho, opa,
Nota. Elas estão viradas. Aí eu pego mais outra. Escolho e anoto. Certo? Não. Na verdade, eu pego a primeira, escolho, anoto e devolvo. Eu reponho ali. Então, quando eu vou pegar a segunda vez, fazer a segunda escolha, quantas cartas eu tenho para escolher? 52 de novo. Aí eu devolvo a carta ali. E faço uma nova escolha. Quantas eu tenho? 52 novamente. Percebe? Nas 5 escolhas, eu tenho sempre 52 cartas. Por quê? Porque eu sempre reponho. Agora, e se a escolha for feita sem reposição? O que significa isso? Eu escolhi uma carta, anotei, deixei fora, separado. Não ponho lá de volta. Quantas eu tenho agora? 51 só. Possibilidades de escolha. Aí eu escolho uma, anoto, reservo aqui do lado. Quantas eu tenho agora para a próxima escolha? Só 50. E assim eu faço 5 vezes. Sendo que na última vez eu tenho apenas 48 cartas possíveis para eu escolher. Ora, então vamos resolver já com esse raciocínio. No item A, né, respondendo a primeira questão, havendo reposição, as cartas são retiradas e anotadas e são devolvidas. De forma que nós temos 52 possibilidades, vezes 52, vezes 52, vezes 52, vezes 52. Ou seja, 52 à quinta. Porque o número de eventos, ou seja, de escolhas que eu tenho, são 5. São 52 elevado a 5 sequências. Ou possibilidades de combinações para essas 5 escolhas. Agora vamos para a segunda questão. Se a escolha for feita sem reposição, ora, aí eu, como eu já expliquei, eu vou retirando e tenho sempre uma a menos. Assim eu tenho 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48. Aí eu fiz a conta aqui, né, com a calculadora, dá 311.875.200 sequências de resultados. Tá bom? Vale aquela máxima. Se nós temos um valor muito alto e estamos, por exemplo, no vestibular, tal, dificilmente terá esse valor grande para você fazer conta. Porque o avaliador acredita que você já sabe fazer conta. Assim como eu não preciso fazer 52 à quinta. Não é verdade? Então terá lá uma alternativa para eu escrever, para eu escolher. Tá certo? Então, essa alternativa ela pode ser a simples anotação da conta, como eu tenho aqui. Então, terminamos a nossa aula de hoje. E aí eu gostaria de sugerir a você que revisasse, refizesse, né? Fizesse sem olhar, olhasse de novo. E isso é uma forma de estudo muito boa. Lembre-se sempre, não adianta você assistir a aula. Mesmo que ela fosse presencial, né? Que você estivesse lá junto comigo e pudesse fazer todas as perguntas possíveis. Não que aqui você não possa, mas é um ambiente diferente. A ideia é a mesma, o nosso cérebro funcionará da mesma maneira que assistindo a aula aqui pelo seu computador ou pelo seu celular. Ele precisa que você grave aquilo que é importante, que você informe para o cérebro o que é importante, que ele precisa reter, que você nunca mais vai se esquecer. E como é que você vai informar? Escrevendo. Se você não escreve, você não grava. O cérebro não entende que isto é importante. Então, quando você vai dormir, ele faz o quê? Joga tudo que não tem importância fora. Tá bom? É claro, quando nós dormimos, nós descansamos também. Mas o objetivo do sono não é o descanso do corpo físico. E sim, o descarte para a lixeira, sem volta, não dá para recuperar como no computador. Tá bom? Foi para a lixeira? Foi. E o que é que vai para a lixeira? Aquilo que você não disse. Olha, isto é importante. E como que você diz? Escrevendo.
Então, aquela sinapse no cérebro, aquele caminho feito, aquele raciocínio fica gravado. Se você não escreve, ele não grava. Ele fala, isso não tem importância. É muita informação que eu tive durante o dia todo, isso vai sobrecarregar, né, esse meu computador aqui que está dentro da minha cabeça. Tá bom? Então, bons estudos, sigam o meu conselho, por favor, que eu sei que isso vai te ajudar bastante. E até a próxima aula.